Doutrina de Sócrates e Platão. Quem foi Sócrates? Onde viveu? Como viveu? Quem eram seus pais? Sua profissão? O que ensinou? O que escreveu? Como morreu? Por que morreu? Quem eram seus discípulos? Quem foi Platão? As ideias de Platão eram as mesmas de Sócrates? O que é um filósofo? Que livros Platão escreveu? Onde estão contidas as biografias citadas por Kardec? Sócrates, 470 a 399 a.C., foi um sábio que viveu em Atenas, capital da Grécia, um país que fica na Europa, país esse que ficou conhecido pelos muitos sábios que ofertou ao mundo. Sócrates foi um homem pobre, de origem humilde, filho de um escultor e de uma parteira. Disse que costumava andar descalço. Alguns afirmam que exerceu profissão em uma olaria. Cidadão comum, serviu o exército e combateu em várias batalhas. Não escreveu livros. E que se saiba, não há nenhum escrito conhecido de sua autoria. Sócrates ensinava nas praças e ginásios públicos, sempre conversando com seus seguidores. Seus principais discípulos foram Platão, Xenofonte e Anaxágoras. Platão escreveu vários livros, expressando suas ideias e o aprendizado que teve com Sócrates. O livro Diálogos de Platão é atribuído às conversas que ele manteve com Sócrates. O método de Sócrates ensinar ficou conhecido pela palavra maiêutica, que se traduz por parto das ideias, expressão originária da profissão de sua mãe. Através desse parto de ideias, o sábio elabora perguntas tão sábias e profundas que o interlocutor, ou seja, a outra pessoa com quem ele está conversando, revela os erros ou acertos de suas falas. O método consiste mais em fazer excelentes perguntas do que em dar boas respostas. Através desse método, a verdade sempre aparece. As excelentes perguntas de O Livro dos Espíritos foram feitas por Allan Kardec, usando o método de Sócrates. Através de tais perguntas, Kardec como que empurrou os espíritos contra a parede, concluindo sobre quem são os sábios, quem são os ignorantes, quem são os mentirosos. Tais perguntas comparam-se a de um excelente repórter, que no final do trabalho entregam uma bela reportagem expressando sempre o melhor aspecto da verdade. Sócrates foi de uma humildade pura. É atribuída a ele a frase "só sei que nada sei". Amável, parava para brincar com uma criança. Generoso, ao participar de uma batalha em que seu futuro discípulo, Xenofonte, se encontrava caído, carregou-o por longa distância, até que a batalha terminasse. Na Grécia havia uma cidade chamada Delfos, onde havia um monte chamado Parnaso. Sobre esse monte havia um templo dedicado ao deus mitológico Apolo. Nesse templo havia um oráculo ou santuário muito procurado. Nos oráculos normalmente havia atendimento a pessoas que faziam oferendas e realizavam consultas mediúnicas sobre diversos assuntos da vida privada ou coletiva. O médium que prestava atendimento no oráculo era uma sacerdotisa, conhecida pelo título de Pítia ou Pitonisa. Conta-se que na entrada desse oráculo havia escrita a seguinte frase: "Homem, conhece-te a ti mesmo", e que tal frase foi incorporada por Sócrates como sendo um de seus principais lemas, se não o principal.
A pitonisa de Delfos teria revelado que Sócrates era, àquela época, o homem mais sábio do mundo. Sócrates vivia e ensinava a mais alta virtude, razão pela qual seus principais ensinamentos éticos foram colocados por Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Além disso, ele e Platão professaram a imortalidade do ser, a influência dos espíritos, então chamado de daimons, a mediunidade, a felicidade ou infelicidade da alma após a morte e a reencarnação. A espiritualidade na Grécia era baseada na existência e na prevalência de muitos deuses. Parece que Sócrates não combateu tal crença, mas as falas atribuídas a ele, através de Platão, levam a entender que ele se referia a deuses como os espíritos superiores e a daimons como espíritos mais comuns, os espíritos familiares. Certo é que os deuses da mitologia grega tinham suas condutas recheadas das paixões e fraquezas humanas, sendo absurdo crer que Sócrates, que ensinava a virtude, os visse como espíritos elevados. Emmanuel nos dirá na obra Paulo e Estevão que entre muitos deuses adorados na Grécia havia um reverenciado pelo título de Deus desconhecido, que Paulo interpretou para a plateia de Atenas que esse Deus desconhecido era uma referência ao nosso Deus, o Deus único. É praticamente impossível que Sócrates não soubesse da existência do Deus único. Sócrates, como mais tarde Jesus, não apenas ensinou, como também viveu sua elevada proposta, razão de ser considerado de par com seu muito digno discípulo Platão, precursor do cristianismo e até mesmo do espiritismo. Igualmente a Jesus, viveu cercado por ferrenhos adversários. Kardec os chama de fariseus daquela época. Esses terríveis adversários consideraram perigosos os ensinamentos e a conduta de Sócrates, pois certamente confrontavam com o egoísmo e o orgulho deles. Por essa razão, colocaram o grande sábio em xeque. Ou calava ou seria condenado à morte. Como Sócrates não recuasse 1 milímetro, obrigaram-no a beber um mortal veneno chamado cicuta. Mas antes deram a ele a chance de fugir, convite esse apresentado por um de seus filhos. No entanto, a virtude daquele homem grandioso era a prova de qualquer sedução, de forma que ele afirmou não temer a morte e morreu serenamente. Ainda sobre a humildade de Sócrates, que foi bebido por seu maior discípulo, ela está expressa em uma das frases atribuídas a Platão. Platão teria sido chamado de sábio. Recusando-se a aceitar esse título, ele teria dito: não sou sábio, sou apenas um filósofo. Daí restou a palavra filósofo, que significa amante da sabedoria. Além de inspirar a Allan Kardec a usar o seu método, Sócrates, como também seu discípulo Platão, é um dos espíritos que Kardec afirma ter ditado a obra basilar de nossa amada doutrina, ou seja, o Livro dos Espíritos. Livros de Platão: Diálogos, Apologia de Sócrates, O Banquete, Fédon, Parmênides, A República, A Alegoria da Caverna.